Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Assim começa o inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri. Molto interessante. Mas você já deve ter ouvido falar que Dante é o padre della língua italiana. Como é que será que começa essa história toda e essa questione della língua que perpassa aí 600 anos de história da Itália? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te contar a história della língua italiana. Ciao a tutti, benvenuti ao nostro canale, meu nome é Ana Luísa, eu sou a fundadora da Escola Italiano Descomplicado e tenho 10 anos aí de atuação como professora, além de ter feito mestrado justamente sobre a história da língua italiana. Hoje eu quero te contar por que a gente tem essa ideia que a Divina Comédia é esse poema tão importante para a cultura italiana, por que Dante Alighieri é considerado o pai da língua italiana. Na verdade não é bem assim, eu vou precisar contar uma história para vocês um pouco longa para a gente chegar a esse ponto de entender por que o italiano fiorentino é a língua padrão da Itália, essa língua que a gente estuda e que a gente fala nos dias de hoje. Senta que lá vem a história. A gente precisa voltar lá, muito tempo atrás, em uma galáxia muito distante, que é o período do Medioevo. Dante Alighieri é do século XIV, né? Final do século XIII, início do século XIV. Como a gente considera esse poeta, né, o pai da língua italiana? Antes eu vou falar um pouquinho para vocês que a Divina Comédia não é um único livro de Dante Alighieri. Antes disso, ele escreveu De Vulgare Eloquência, que foi um tratado, digamos assim, sobre as línguas que ele ouviu que eram faladas na Península Itálica, o que mais tarde vai virar a Itália. Então Dante fez esse estudo de língua e foi mais ou menos ali que começou a chamada questione della língua italiana. Dante Alighieri era de Firenze, então ele pegou a sua língua fiorentina, que ele considerou a mais bela entre todos esses falares que ele identificou na sua viagem pela Itália, e resolveu usar o fiorentino, claro, não para falar no inferno, mas sim no paraíso da Divina Comédia. A língua que ele considerou mais bonita nesse estudo está no paraíso, e aquelas um pouquinho mais não tão bonitas ele usou para escrever o inferno. E aí a gente sabe que a Itália, para virar nação em si italiana, só aconteceu em 1861. Acontece que entre essas várias regiões da Itália tinham várias línguas faladas, mas as pessoas entre as regiões comunicavam entre si. Por exemplo, os mercadores que vinham de Veneza para vender, por exemplo, a seda e joias que eles traziam da China para vender para os nobres da Toscana. Isso tudo acontecia. E eles tinham uma grande dificuldade de falar entre si. E aí os italianos que lá viviam, que ainda não podiam ser chamados de italianos em si, porque o país Itália, como é hoje, ainda não existia, eles começaram a pensar, bom, a gente precisa se comunicar melhor aqui, o que a gente vai fazer? Tinha, por um lado, o Estado papal, né, o Estado eclesiástico, ele dominava grande centro da Itália ainda, é isso por muitos anos, né, mas também tinha as pessoas que estavam ali, né, existindo, o povo, digamos assim, que desde a época de Dante, um pouco antes, já vinham falando seus vulgares, que eram línguas que se diferenciavam do latim. E são esses vários vulgares que vão dar origem também aos dialetos italianos. Chegando lá, fazendo um salto, né, saindo da Divina Comédia do Medioevo, indo até 1500 mais ou menos, no Renascimento italiano estava nascendo uma nova classe social, que era a burguesia. Essa burguesia não queria falar a língua do povo, pobre! E não também queria falar o latim, que era falado pelo Estado papal. E aí chegou um cara, né, gente, eu tô resumindo muito porque isso é muito complexo esse processo, mas eu acho que para um estudante de italiano, eu vou fazer esse recorte da história pra gente poder entender os principais pontos. Se você tem interesse em aprofundar mais esse conteúdo, comenta aqui abaixo do vídeo que eu vou fazer recomendação de livros para vocês, o que vocês precisam buscar ler para se aprofundar nesse assunto
da questão da língua italiana. Voltando. Durante o Renascimento, essa burguesia não queria falar nem a língua de cá nem a língua de lá. E aí chegou um cara ali chamado Pietro Bembo, que tinha uma grande influência, né, na sociedade, e ele propôs uma solução. E esse texto, a proposta dessa solução linguística que ele deu à burguesia, ele escreveu no livro De Prose della Vulgar Lingua em 1525. Qual foi a proposta de Bembo? Por ser um fiorentino que ele considerou fácil de reproduzir, ele pegou os modelos linguísticos de Petrarca e Boccaccio. Petrarca do Canzoniere e o Boccaccio do Decameron, que até virou série da Globo uns anos atrás. E aí ele sugeriu que esse fiorentino lá de 1300, imagina, fosse o modelo linguístico para essa nova classe italiana, e foi assim que se fez, né? Gostaram muito da solução dele, e vejam que louco, ele pegou um texto que foi escrito 200 anos antes da existência dele, era uma língua que ninguém mais falava exatamente daquele jeito, e ele traz para o Renascimento como um modelo linguístico. Isso também vai justificar vários problemas que a gente tem no italiano, como, por exemplo, por que se escreve com doppia, por que as preposições parecem um balaio de gato muito doido, sem regras fixas, por que a pontuação de um texto em italiano é tão difícil, mancam as vírgulas, né? Por que também a divisão silábica do italiano é feita com base na sonoridade das línguas. Isso tudo são alguns dos exemplos aí que esse anacronismo linguístico do italiano explica tanto problema que a gente tem na língua hoje em dia. Mas vejam, eu falei Petrarca e Boccaccio e não falei mais do Dante Alighieri. Dante Alighieri, por justamente ter reunido tantos falares, a Divina Comédia era uma mistura linguística para o Bembo, então não era de fácil reprodutibilidade. Ele queria algo que fosse mais fácil para imitar e para ser uma língua. Mas claro, ali Dante já tinha todo o seu valor histórico por ter sido o primeiro grande escritor numa língua vulgar, né? Isso tudo sim, mas ele não entrou no critério ali do Pietro Bembo. O que vai acontecer com Dante? Quando a Itália, agora a gente vai saltar lá para 1800, tá? A gente começou com o século 13 e 14, saltou para o Renascimento, século 16, e agora a gente salta de novo para 1800, romantismo, né? Com todos aqueles ideais iluministas, e a Itália vindo com o processo de unificação com Vittorio Emanuele. Eles precisavam também de uma imagem de um herói nacional e precisavam de uma língua. Então, o que acontece? A Itália, ali em 1800, estava nascendo, sim, a nação italiana, e aí foi usado Dante como um símbolo de língua italiana, justamente pela sua Divina Comédia, e foi ali que Dante começou a ser considerado o pai da língua italiana. Ok, ho capito. Ao mesmo tempo que tinha Dante como o pai da língua italiana, também tinha um outro autor que era Alessandro Manzoni, que estava escrevendo um livro chamado I Promessi Sposi, Os Noivos, que já foi traduzido para o português brasileiro, e eu recomendo muito a leitura da tradução feita pelo professor Francisco Degani, da USP. Tá? É uma ótima tradução. Para quem ama a leitura de clássicos, vale muito a pena ler o Promessi Sposi, Os Noivos, traduzidos pelo Francisco Degani. E também, se você quiser ler em italiano, eu recomendo que você tenha um excelente nível de língua para ler, tá? Porque não é um livro super fácil de ler. Enfim, com esse Os Noivos, que é uma história de amor, né? Superficialmente é uma história de amor, mas é muito uma história da Itália e do povo italiano. O que aconteceu? O Alessandro Manzoni viajou, ele era de Milão. Ele saiu de Milão, foi para Firenze e ficou lá aprendendo o fiorentino que era falado naquele momento de vida, naquele momento de história, lá no 1800 italiano. Esse processo os italianos chamam de risciacquatura in Arno. A Arno é o rio que atravessa Firenze. E o que é risciacquatura? Essa lavagem no rio Arno, né? Por quê? O Manzoni já havia escrito o I Promessi Sposi, mas ele reescreveu todo o livro com a língua fiorentina da sua época.
época. Isso acabou se tornando o modelo de língua para a unificação italiana também. Junto com o Dante e a Divina Comédia, com toda a história, Manzoni também traz um novo modelo linguístico. E aí, em toda essa questione della língua, é a primeira vez que um autor pega uma língua que realmente é viva no seu tempo e sugere como um modelo de língua italiana. E uma frase muito célebre desse período de unificação italiana é que a Itália está feita, falta fazer os italianos. Por quê? Houve esse processo de unificação do país, as regiões, enfim, isso é um assunto de como aconteceu a unificação italiana para outro vídeo. E aí, o que aconteceu? Se cada um falava o seu dialeto da sua região e as propostas de modelos linguísticos eram feitos com base em modelos escritos, vocês acham realmente que em 1800 100% da população italiana tinha acesso à leitura e sabia ler? Não. Não, né? Então, a Itália está feita, falta fazer os italianos. E falta também que eles falem uma língua única para se entender, né? Afinal, entendendo uma língua, você se identifica como um povo. Eles não se identificavam como italianos, né? E os dialetos continuaram assim por muito tempo. Foi somente depois da Segunda Guerra Mundial que houve, de fato, um processo de alfabetização dos italianos no próprio italiano. Nesse italiano que a gente estuda também. Então, para muitos, aprender esse italiano que a gente estuda é um desafio também, né? Principalmente para os idosos. Tinha um programa televisivo italiano que era para alfabetização de adultos, né? O non è mai troppo tardi, né? Nunca é muito tarde, na ideia de que nunca é tarde para você aprender. Então vejam que quando a gente fala que Dante Alighieri é o pai da língua italiana, a gente precisa inserir ele em todo um contexto linguístico, em uma história de língua italiana, que é muito mais complexo do que a gente determinar que Dante é a primeira escritor de língua italiana. Sim, o primeiro escritor de um livro grande, literário, né? Corposo, que nem foi ele que terminou de escrever, acabou sendo concluído pelo seu filho, porque ele morreu antes. E antes dele já tinha alguns indícios de línguas que se distanciavam do latim, como, por exemplo, os Platito di Capuano e o Platito di Cassinese, que é o Tratado de Divisão de Terras, que é ali do ano 1000. Uma outra curiosidade, Dante deu o nome do seu livro somente de comédia. Quem deu o título de Divina Comédia foi Boccaccio, anos depois, ao ler a Divina Comédia, por considerar uma obra divina. Quando vocês escutarem essa história que Dante é o pai da língua italiana, ela não está errada, mas ela só talvez necessite um pouquinho mais de cuidado e atenção àquilo que está sendo falado. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse resumo muito breve da história da língua italiana. Como eu disse, quem tiver interesse em saber mais sobre o assunto, deixe aqui nos comentários que eu sugiro as leituras a serem feitas. E é questo, ragazzi, ci vediamo alla prossima!